Nós louvamos ao Senhor, porque é bom glorificar a Deus, né, irmãos? Nós sentimos a presença do Pai Eterno, glorificamos o Senhor pelo cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. É para honrarmos, é para glorificarmos o Criador. É para declarar ao Senhor que nós o amamos e que nós queremos cada dia mais estarmos na presença dEle, vivendo a verdade de Cristo Jesus, amando o Senhor com todas as nossas forças. Irmãos, se há algo importante na nossa existência, é Cristo Jesus. Nada pode ser maior do que Jesus na nossa vida. Nada pode ocupar o lugar de Cristo Jesus na nossa existência. Irmãos, não há nada mais importante, não há nada mais precioso, e nós precisamos permitir que esse entendimento, que essa verdade adentre os nossos corações, e assim possamos louvar e glorificar o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai eterno, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te glorificamos, meu Deus, porque queremos que teu Espírito nesse lugar passeie, Senhor. Que teu Espírito esteja aqui em nosso meio para louvarmos e glorificarmos o teu nome com autoridade segundo o teu querer. Meu Deus, move em cada vida, move em cada coração, Senhor, para que cada vida hoje, nessa noite, sinta a tua presença, sinta o teu toque neste lugar, Senhor, e que possam sair deste lugar alimentados para a tua honra e para a tua glória, que possam ver, que possam contemplar o teu poder, Senhor, e abraçá-lo cada dia mais, e abraçá-lo, Senhor, e viver as tuas verdades. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9. Nós vamos ler esse texto bíblico para nós meditarmos na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós queremos falar a respeito da porta. Jesus a porta. Amém? Jesus é a porta. Repitam. Jesus é a porta. Amém, gente? Quem já passou pela porta? Quem já passou pela porta? Oh, glórias, aleluias. E nós precisamos ter essa consciência. A consciência da necessidade de passarmos pela porta. E a porta é Cristo Jesus. E esse texto que nós vamos ler, João capítulo 10, versículo 9, diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Amém? Vamos repetir? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. É Cristo Jesus que afirma para nós, Ele é a porta. Amados, a questão da porta ela é muito interessante. Haja vista que quando nós precisamos adentrar algum lugar, quando nós precisamos entrar num espaço, nós temos que passar pela porta. Se você entra pela janela, pelo telhado ou outro lugar qualquer, certamente as pessoas olharão para você e entenderão que você não é da casa, que você é bandido, que você é marginal ou coisa desse tipo. Geralmente as pessoas não vão entender que você entra pela janela porque você gosta de entrar pela janela, mas o lugar correto para passar-se é pela porta. É pela porta, irmãos, e é a mesma aplicação com relação aos céus. Quem quer ir para os céus precisa passar pela porta. Não tem janela, não tem chaminé, não tem desvios, não tem buraco na parede, nada, não tem túnel, nada pode te conduzir, nada pode te levar para a presença do Senhor, somente Cristo Jesus, porque Ele é a porta, Ele é a porta. E nós precisamos almejar, amados, passarmos pela porta, passarmos pelo Senhor, porque quando nós passarmos por Cristo Jesus, Ele há de entrar em nossos corações, mudará a nossa sorte, mudará por completa a nossa realidade, nos dará uma vida nova, uma vida cheia de alegrias e de prazer que só Jesus pode dar. Só Jesus, amados, só Jesus pode nos dar a alegria, o prazer de fato de vivermos. E nós precisamos fazermos de tudo para passarmos pela porta. Às vezes, irmãos, a porta é um pouco difícil. Você tem que subir um barranco, talvez, você tem que andar por um caminho um pouco mais difícil, mas você tem que se esforçar para chegar até Jesus, esforçar para chegar até Jesus. Ninguém chega a Jesus muito fácil. Ele mesmo diz que o caminho é árduo, o caminho é difícil, é um caminho que exige cada dia mais abnegação, dedicação, consagração. Só assim vamos conseguir visualizar o Senhor e acessar Cristo e passarmos por Ele, amados.
Nós precisamos entender essa verdade do Senhor, compreendermos essa verdade de Deus e vivermos a verdade de Cristo Jesus dia após dia. Mas Jesus, irmãos, é uma porta diferente, é uma porta que não tem chave. Jesus, a porta, ela se abre quando o nosso coração é sensível ao Todo-Poderoso. É diferente. As portas que nós temos por aí, uma chave abre, ou outra forma qualquer, mas a porta, Cristo Jesus, é uma porta que só abre quando a tua vida está segundo o coração de Deus, quando você ama o Senhor, quando você tem dentro do teu coração o Espírito Santo de Deus, a porta se abre. Esta é a chave é o amor ao Senhor. Ele diz que devemos amá-lo acima de todas as coisas. Será que nós temos amado a Jesus de fato, irmãos? Será que nós temos amado a Jesus de fato? O que é mais importante para você? Pensa aí. O que é mais importante para você? O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante? Se você tem algo mais importante do que Jesus, a porta não se abre. Se você tem algo mais importante do que Deus, a porta não se abre. Se você tem algo mais importante do que o Espírito Santo de Deus, a porta não se abre. Não se engane, irmãos. Os falsos profetas dos últimos tempos apresentam para vocês buracos na paredes, janelas abertas, chaves falsas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que a palavra diz que só Jesus, é só Jesus, povo dos céus, é só Jesus. E precisamos, irmãos, buscar Jesus com todo o nosso vigor, com toda a nossa alegria, com todo o nosso ser. Amados, se nós não vivermos dessa forma, nós não vamos alcançar os céus. Não se engane, povo dos céus, não se engane. Se você não se dedicar, não se consagrar, se você não pagar o preço de viver Jesus, de ser de Jesus, você não conseguirá acessar os céus. Você não conseguirá ver a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Na capa desse boletim está escrito santidade, santidade. Santidade, amados. Santidade é fundamental. Sem santidade é impossível ver ao Senhor. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Irmãos, e para ser santo, é preciso ter o coração movido pelo Espírito Santo de Deus. Movido pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero afirmar para vocês que nada exterior, que nada que vem de fora pode mover o coração do Senhor em teu favor. Somente a tua própria vida dedicada e consagrada aos pés do Senhor. Essa é a verdade da palavra, irmãos. Essa é a verdade. Como queremos ir para os céus se nós estamos descartando Jesus? Como vamos para o céu se descartamos Jesus? Ah, mas eu amo Jesus mais do que tudo na vida. Disse Jesus, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E guardar os mandamentos é viver a verdade de Jesus. É viver a verdade de Deus. É colocar Deus no centro da existência, irmãos. Jesus é o caminho, Jesus é o elo, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. E nós precisamos amar a Jesus com todas as forças de nosso ser. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo, quando escreveu a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, Paulo fez a seguinte afirmação. Eu quero que os irmãos prestem atenção na leitura da palavra. Ele diz, antigamente, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Por terem cometido pecado, as pessoas de Éfeso estavam espiritualmente mortos. Irmãos, a porta, ela se abre apenas para aqueles que estão com seus corações lavados no sangue de Cristo Jesus. Uma pergunta para você. Você está do lado de dentro ou de fora? Você está do lado de dentro ou de fora? Já parou para pensar? Já parou para refletir? Você está do lado de dentro? Dentro de quê? Do reino de Deus? Ou do lado de fora? Do reino de Deus? Você está do lado de dentro ou de fora?
Nós temos vivido dias, irmãos, em que a religiosidade tornou-se uma espécie de brincadeira. E as pessoas olham para a religião e acham que é o suficiente. Ah, eu sou da igreja. Ah, eu sou da igreja. Ah, eu sou da igreja. O pastor é meu amigo. Não sei o que mais. Eu quero falar para você que nós precisamos de ser amigos de Cristo, povo dos céus. Amigos de Cristo, amados. Amigos de Cristo. E seguidores dos seus princípios, seguidores da sua verdade, porque só dessa forma nós não ficaremos do lado de fora, só assim não ficaremos, porque se nós não vivermos Cristo Jesus, nós não vamos passar pela porta. E o Senhor já nos diz que aqueles que ainda não fizeram compromisso com Jesus estão mortos nos seus pecados. E isso significa, irmãos, que estão separados de Deus, separados do Senhor. Irmãos, nós precisamos estar atentos a essa realidade. Nós precisamos ter um senso crítico muito grande na nossa própria vida. Um senso crítico para refletirmos e analisarmos os nossos passos para ver se somos de Cristo ou não. Nós não podemos brincar com algo tão sério, algo tão profundo, algo tão maravilhoso. E se nós não passarmos por Cristo Jesus, certamente nós estamos mortos nos pecados e do lado de fora do reino dos céus. Amados, o reino dos céus é o que há de mais importante, é o que há de mais importante para as nossas vidas. Nós vivemos nessa terra apenas como passageiros, como forasteiros, como alguém que passa uma temporada sobre a face da terra, mas breve nós vamos encontrar com o Senhor, irmãos. Breve nós vamos encontrar com o Senhor. E nos diz a palavra, o que é que você tem preparado? E o que você tem preparado para quem é? E o que você tem preparado para quem é, irmãos? E o que você tem preparado? Amados, todos querem ir para os céus, não é verdade? Quem não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir. Oh, meu Deus, como é bom o céu. O céu é um lugar legal, é um paraíso. Lá tem assim uns jardins, ruas de ouro. Todo mundo olha e vê essa imagem extraordinária do céu. Realmente o céu é maravilhoso. Nós não podemos descrevê-lo porque ele é tão maravilhoso que nem o apóstolo Paulo soube descrever. Ele disse que era coisas inefáveis, indescritíveis, o que ele viu nos céus. Todos querem ir para os céus. É este livro que fala dos céus. É a Bíblia que fala dos céus. Mas é o mesmo livro que mostra o caminho para os céus. É este livro também que mostra o caminho. Se nós sabemos que existe céus, é porque a Bíblia diz, é porque o Espírito Santo de Deus diz, através da palavra, que o céu existe. E mostra que Jesus é a porta, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. E que precisamos passar por Ele. Mas nós queremos ir para os céus da nossa forma, irmãos. Da nossa forma. E da nossa forma nós não vamos. Nós não vamos. Não tem como irmos para os céus da nossa forma. Nem por decreto da presidenta nós não vamos para os céus. Só através de Cristo Jesus. Só através de Cristo Jesus. Mas quem é que está dentro do reino? Quem é que está dentro do reino? Quem passou pela porta? Quem já passou pela porta? Quem são estes que já passaram pela porta? O que é que a Bíblia diz a respeito destes que passaram pela porta? Mateus capítulo 10, versículo 38, são palavras do próprio Cristo. Ele diz: não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Olha só. Não serve para ser meu seguidor, quem? Quem não estiver pronto para morrer e me acompanhar. E ainda em Lucas capítulo 9, versículo 23, Cristo também diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Estejam prontos cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhem. Irmãos, esta é a fórmula. Esta é a fórmula. A fórmula de ir para o céu é esta.
É Jesus a porta, e Jesus a porta diz para nós que se nós quisermos ir para os céus, é preciso morrer, irmãos, e esse morrer nada mais é que deixar o pecado, abandonar aquilo que não é do Senhor, aquilo que desagrada o Todo-Poderoso, abandonar aquilo que vem lá do inferno, que foi levantado por Satanás. É isso que o Senhor diz, irmãos, nós precisamos abandonar o pecado. Disse Cristo Jesus: sede meus seguidores, faça o que eu faço. Cristo diz dessa forma. E quando nós olhamos na palavra, nós vamos deparar com uma realidade, a realidade da santidade, e nós vamos descobrir que Jesus Cristo não curtia o pecado, que Jesus não tinha prazer no pecado, que Jesus não tinha satisfação no pecado, que o pecado, na verdade, não fazia parte da vida de Jesus. Mas era um homem, irmãos, que tinha prazer em servir ao Todo-Poderoso. A sua alegria, o seu prazer residia no Pai eterno, em fazer a vontade do Senhor. Somente isso agradava o Todo-Poderoso, somente isto movia o coração de Cristo, somente isto era importante para Cristo Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com uma vida tão assim, sei lá como é que é. Nós temos tempo para o nosso trabalho, temos tempo para a família, temos tempo até para torcer para um time de futebol, temos tempo para a política, temos tempo para isso e para aquilo, mas quando nós observamos bem, nós não temos tempo para Cristo, nós não temos tempo para Deus. Deus é algo extra na nossa vida, Ele não faz parte da nossa existência. Apenas em momentos extras nós trazemos Cristo para dentro da nossa vida, como se fosse isso possível, povo dos céus. Não é possível. Mas, irmãos, nós não podemos ver Jesus dessa forma. Nós não podemos ver. Nós temos que olhar para Jesus, amados, como alguém, como algo imprescindível para a nossa vida, extremamente necessário para a nossa vida, porque sem Jesus, irmãos, sem Jesus na nossa vida, não teremos alegria, não teremos paz, não teremos satisfação, não teremos prazer no Todo-Poderoso. Mas quantas vezes nós estamos brincando com Cristo Jesus, não é verdade? Quantas vezes nós estamos brincando com Jesus, amados? Jesus é uma espécie de brincadeirinha nossa. Ai, nós vamos para a igreja todo domingo, toda quarta, até da sexta, enfim, os dias de culto, nós vamos para a igreja, ali nós cantamos, ali nós louvamos, ali nós ofertamos, ali nós fazemos alguns sacrifícios, fazemos alguns compromissos com o Senhor, mas que quando nós saímos da porta da igreja, tudo aquilo ficou dentro da igreja, nós não levamos, deixamos na igreja para reencontrarmos na próxima vez que estivermos aqui dentro. Mas não é assim, irmãos. O Senhor não quer que a nossa vida seja dessa forma. O Senhor não quer que você viva dessa forma. O Senhor, Ele tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um plano na tua existência. E você precisa abrir o teu coração para que a verdade do Senhor seja a mesma dentro do templo e lá fora. Lá fora é viver Jesus. Onde quer que você esteja, irmãos, é viver Jesus, é ser de Jesus, é mostrar que já passou pela porta. Nós precisamos mostrar, irmãos, onde quer que estejamos, que nós já passamos pela porta. Você já mostrou que passou pela porta. Você mostra nos teus atos e atitudes que já passou pela porta. Já. Não é impossível, irmãos. Não é impossível mostrar. O próprio Cristo diz que nós precisamos mostrar com atos e ações que a nossa vida é dele, que nós o amamos, Mas se nós não vivemos Jesus, se nós não vivemos Cristo Jesus, se nós não testemunhamos de Cristo Jesus, como é que vamos mostrar que estamos em comunhão com Ele, amados? Nós precisamos ter muito cuidado, amados, muito cuidado com aquilo que nós temos vivido em nome da religião, porque nós precisamos viver a Bíblia,
São os fundamentos eternos e imutáveis de Deus. É isso que nós precisamos viver, povo. É isso que nós precisamos viver. É isso que Deus quer que você viva. O Senhor quer que você viva princípios imutáveis de Deus. Princípios imutáveis do Senhor. E isso, irmãos, significa que se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para cada dia morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Esquecer os interesses, amados. Esquecer os interesses. Quais são os teus interesses? Quais são os teus interesses? Quais são os teus interesses? Nós precisamos abrir mãos dos nossos interesses, para que o nome santo do Senhor seja honrado, seja glorificado na nossa vida, amados. Essa é a verdade que nós pregamos aqui. Nós não temos interesse em pregar para vocês um tanto de coisas interessantes, até legal de se ouvir. Não, nós queremos que você entenda a necessidade de santidade, amados. Porque quando nós somos santos, o Espírito Santo de Deus habitará dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor, esses farão obras maiores do que aquelas que Cristo fez. Ele diz, vocês farão obras maiores, e obras maiores, irmãos, ela passa, ela começa, ela inicia neste princípio, o princípio de amar o Senhor, e de viver Deus, e de ser de Deus. Nós precisamos buscar esta verdade, cada dia mais, para que o nome santo do Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas. Aqueles que estão do lado de dentro do reino, irmãos, aqueles que estão do lado de dentro do reino, esses reconhecem a Jesus como Senhor, aceitam a verdade de Cristo nas suas vidas. Esses não curtem mais o pecado. Esses, amados, eles procuram fazer a vontade do Eterno com todas as forças do seu ser. Eles colocaram dentro da sua cabeça que nada é mais importante, que nada é mais precioso. Eles colocaram dentro das suas cabeças que não há nada sobre a face da terra que possa tomar o lugar de Cristo Jesus nas suas vidas. Esses são aqueles, irmãos, que passaram pela porta, que estão do lado de dentro do reino dos céus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele diz: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Olha só, irmãos, como a palavra de Deus é rica. Olha como a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é preciosa, irmãos. A palavra de Deus é extraordinária. O Espírito de Deus, ele precisa dirigir as nossas vidas. Precisa dirigir as nossas vidas. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Quem é que tem dirigido a vossa vida? Quem é que tem dirigido a vossa vida? Eu não estou aqui para apontar para a vida de ninguém, irmãos. Talvez vocês até sintam-se, acuados, mas não sinta-se. Porque quem fala isso para você é o Espírito Santo de Deus. É a palavra, irmãos. E se nós queremos viver Deus, nós precisamos nos encaixar dentro da verdade, dentro da palavra, viver a verdade do Todo-Poderoso. Mas como posso eu ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, quando eu gosto do pecado, quando eu gosto das coisas erradas, quando os meus passos me fazem distanciar do Senhor? Que espírito é esse, irmãos? Que espírito é esse? O Espírito Santo do Senhor, ele é como um imã, que atrai, ele nos atrai para a presença do Senhor, ele nos puxa para a presença de Deus, ele nos puxa, irmãos. Nós queremos dar um passo para esse lado, o Espírito puxa a gente, para esse lado, o Espírito nos puxa, ele nos coloca no centro, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que deve nos dirigir, porque só desta forma nós vamos agradar o Todo-Poderoso. Só desta forma, irmãos. Nós não podemos viver um evangelho que distancie da palavra.
Nós temos que viver um evangelho que seja a palavra. Vocês podem até encontrar por aí, nesse mundo louco que nós estamos vivendo, pessoas pregando o evangelho que só fala de flores, que só fala da prosperidade, que só fala da riqueza, que só fala das vitórias, que só fala disso e daquilo, mas que não fala de Jesus. Mas eu quero dizer para você que o evangelho de Cristo, ele fala que tu precisa ser santo, deixar o pecado, deixar as coisas erradas e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Este é o evangelho da palavra do Todo-Poderoso. Este é o evangelho da Bíblia que nós precisamos cultivar, trazer para dentro do nosso coração, amados. Trazer para dentro do nosso coração. Disse Jesus um dia para alguém: que adianta ganhar este mundo? O que adianta ganhar esse mundo e perder a alma? O que adianta ganhar esse mundo, povo dos céus? O que adianta? A nossa vida é tão curta nesse mundo, tão curta, irmãos. Se nós compararmos com a eternidade, a nossa vida aqui é como se fosse apenas um suspiro, muito menos do que um suspiro, um piscar de olho, menos do que isso. É muito pouco, irmãos. A nossa vida é muito pouco se nós entendermos que o Senhor tem preparado para nós um paraíso que dura uma eternidade. E a eternidade é alguma coisa que não se acaba, irmãos. Que não se acaba. Eternidade não se acaba, amados. E nós estamos preparados para a eternidade? Ou nós estamos preparados segundo a nossa forma de entender a eternidade? Se você está preparado para a eternidade com Jesus, tem que passar pela porta. Tem que atravessar a porta. Mas a porta não se abre de qualquer jeito. A porta se abre apenas quando o teu coração é sensível a Deus. Quando você tem Deus dentro do teu coração, a porta só se abre dessa forma, irmãos. Só dessa forma. Você não pode achar um caminho que não seja Jesus para chegar aos céus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos muito bitolados ao fator tempo. Nós lembramos da semana passada, do ano passado, 10 anos atrás. Nós estamos muito amarrados ao fator tempo. Para nós só entendemos as coisas quando tem dias e anos. Só podemos compreender dessa forma. Mas para que vocês tenham uma ideia de quanto dura a eternidade, irmãos, deixe-me dar um exemplo. Claro, um exemplo pobre, mas dá para você compreender o tempo que dura uma eternidade. Ali daquele lado da cidade, tem uma pedra, não é verdade? Todo mundo já viu aquela pedra, a pedra do telefone. Antigamente era conhecida como pedra do telefone. Aquela pedra, irmãos, ela não é tão grande assim. Mas entenda da seguinte forma: se de ano em ano apareça um pássaro ali, e ele passe o bico naquela pedra umas 2 ou 3 vezes, assim, ó, passa para lá e para cá, para lá assim, amolou o bico, vai embora. 6 meses depois, 1 ano depois, o mesmo pássaro apareça, e o mesmo ritual. E assim vai. Quando aquela pedra ela desgastar, chegar ao nível do solo, terá passado um dia na eternidade. Não sei se o exemplo ficou claro, mas nós vamos concluir que a pedra não vai acabar nunca. Um pássaro passando o bico naquela pedra, se fôssemos com um martelo seria difícil, imagina um pássaro. Pois assim é a eternidade, irmãos. Se aquela pedra um dia desgastar e chegar ao nível do solo, 100 anos, 200 anos, 1 milênio, pois é, terá passado apenas 1 minuto na eternidade. 1 minuto na eternidade. Esse exemplo é para nós compreendermos um pouquinho o quanto dura a eternidade. Mas tem 2 situações interessantes na eternidade. Tem um lado que você pode passar todo esse tempo nos céus, usufruindo daquilo que de melhor Deus pode oferecer. Dá para você entender isso? Não, não dá. Imagine ter um momento melhor da vida. Multiplique por 1 milhão, 1 bilhão. Ainda é pouco aquilo que Deus tem para você. O capeta fala o seguinte, irmãos. O diabo, ele é astuto, ele diz: olha,
O céu é um lugar chato, é um lugar assim meio branco, só tem branco, um monte de anjinho, é um velhinho de cabelo branco sentado num trono. Olha, céu é um negócio muito chato, é assim tedioso, é tédio total. É o capeta que fala isso, é o diabo que fala isso. E quando nós lembramos dos céus, geralmente nós lembramos do velhinho de cabelo branco e do lugar todo branquinho assim, aquela coisa assim meio tediosa. Geralmente é isso que nós pensamos a respeito do céu. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, que o céu é um lugar extraordinário, maravilhoso. A Bíblia diz que é extraordinário, a Bíblia diz que é maravilhoso, que é indescritível. Não há como descrever a glória do céu e está reservada para aqueles que amam o Senhor. Mas é possível viver os céus também aqui, nessa terra. Todo mundo diz que a terra é o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui. Eu tenho que levantar cedo, trabalhar, as preocupações, os problemas, mas aqueles que passaram pela porta, Jesus, esses conseguem experimentar um pedacinho do céu enquanto na terra. Eles conseguem experimentar, irmãos, porque são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, eles não vivem nessa terra, porque as suas cabeças estão lá nos céus, e os pés estão na terra, mas a cabeça está nos céus com Cristo Jesus. E a alegria, o mover do Espírito Santo de Deus, ele envolve a gente, ele nos abastece, ele nos alimenta, ele nos sustenta, irmãos. E como diz a palavra, mesmo que tudo se abale, nós somos inabaláveis. Nós somos inabaláveis, porque nós temos Cristo Jesus, temos o Espírito Santo de Deus. Mas tem um detalhe, amados. Só é possível sentir essa verdade da palavra quando nós passamos pela porta. Só é possível sentir essa verdade quando nós passarmos pela porta. Porque se você não passar pela porta, essa palavra é chata. Aquilo que eu estou falando para você não faz muito sentido, porque é assim mesmo, é desse jeito mesmo. E a Bíblia já fala que é dessa forma. Mas quando nós estamos com o nosso coração aberto, ou seja, predispostos a ouvir a voz do Espírito, Ele entra em nossos corações e Ele enche a nossa vida de alegria, de prazer, irmãos. E nós vamos frutificar, vamos produzir frutos semelhantes aos de Cristo Jesus, E vamos ser felizes nessa terra, em meio às adversidades. O Senhor não chamou-nos para ficarmos cabisbaixos, sofrendo, triste, abatido aqui. Não existe isso na palavra. A Bíblia diz que nós recebemos o espírito de alegria. Não é assim que está na palavra? Espírito de alegria. Mas o capeta monta nas costas e diz: olha, você tem que ficar triste, baixa a cabeça, anda de cabeça baixa, porque você tem, essa vida é miserável, essa vida é maldita, essa vida é assim mesmo, é o capeta, não sei o quê. Não, amados, a vida é Cristo, a vida é Cristo, a vida é Cristo, a vida é Cristo, povo dos céus. A vida é Cristo, irmãos, a vida é Cristo. E se nós temos Cristo Jesus, nós seremos alegres em meio às adversidades. Mas para que você saiba o que é isso, tem que passar pela porta. Só faz sentido para aqueles que passam pela porta. Há um texto que diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Se você não compreende as coisas espirituais, a Bíblia diz que você é natural. Ou seja, você ainda não passou pela porta. Não passou pela porta. Amém? E nessa noite, amados, nós queremos perguntar se há alguém em nosso meio que ainda não passou pela porta e deseja por ela passar. Se houver alguém em nosso meio que ainda não passou pela porta e deseja passar por ela, que manifeste-se e nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus pela tua vida. Há alguém em nosso meio? Glórias a Deus por isso. Vamos orar então, amados. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai.
Nós louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor. Nós louvamos pelo teu Espírito, Pai. Nós louvamos pela tua misericórdia para conosco, Senhor. Porque um dia tu nos viu, Senhor, e entendeu que precisávamos de salvação, precisávamos da restauração e destes a vida para que nós pudéssemos ter a vida, Senhor. Nós te louvamos, meu Senhor Jesus, porque a porta se abriu e nós passamos por ela, Senhor. Nós te glorificamos por esses que aqui estão reunidos, porque passaram pela porta, porque hoje estão do lado do reino, Senhor. Os abençoe, meu Deus, mova com teu Espírito, mova com tua graça, para que sintam, para que contemplem, para que vejam a tua glória, Senhor. Oh Deus, venha mover nessas almas, para que teu nome seja honrado e glorificado em cada vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 473.